Fala, mulherada! Vanessa Zicardi aqui. Flávia Paiva aqui. E hoje a gente vai despir a futilidade da beleza. E Flá, queria começar te perguntando, você é uma das mulheres mais bonitas que eu conheço e tudo mais. O que é beleza pra você? Beleza pra mim é uma forma de viver e de se apresentar, de enxergar o mundo. Você acha que beleza é relativa? Não. Eu também acho que não, e essa é uma das principais polêmicas que a gente acha, né, que a gente encontra hoje. Eu acredito muito no que você trouxe sobre a beleza, sobre você viver e enxergar e se apresentar para o mundo. E quando a gente fala realmente sobre beleza, esteticamente falando, a gente vê muita harmonia, né, muita elegância, e não tô falando sobre estilo, eu tô falando sobre comportamento realmente, e o quanto a gente vem agora de um movimento quebrando o que as mulheres achavam sobre beleza ser relativa, sobre a beleza ser fútil, sobre ninguém precisar olhar realmente pra isso, e o quanto, aí vou colocar a nossa geração, né, porque são as mulheres Sim. com a idade que a gente tem e tudo mais, com as experiências que a gente viveu, com os movimentos culturais, socioculturais e tudo mais, o quanto a gente vem quebrando tudo isso e o quanto a gente vê que a gente rodou por um ciclo muito doentio por não olhar para a beleza durante muito tempo. E eu gostaria até de começar comigo, né, do exemplo, realmente eu trago isso porque esse é um assunto vivo, né, dentro do meu trabalho, realmente, do quanto eu realmente falava, principalmente na época do mundo corporativo, onde eu trabalhava com muitos homens e tudo mais, o quanto eu não precisava prestar atenção nisso, né, e que isso realmente não me colocaria em lugar nenhum, que não me levaria a lugar nenhum, que eu precisava realmente cuidar muito mais da minha experiência, das minhas graduações, das minhas especializações, e não só da minha beleza, ou não da minha beleza, né? Não olhando literalmente para isso. E quando eu comecei a mudar, né, o meu comportamento, mudar a minha visão sobre tudo isso, a minha vida floresceu. Não só a minha profissão, não só a Vanessa como mulher, mas a minha vida floresceu, porque eu consegui trazer a beleza até para um copo d'água, né, que eu bebo, para a maneira em que eu arrumo a minha casa, para o que eu escolho para minha casa, em como eu me apresento realmente para o mundo. Trazer a beleza para minha vida me colocou num movimento de muita prosperidade, né? Tá dando um spoiler até mesmo do que a gente vai trazer para vocês em algum outro episódio. Me colocou num movimento muito diferente e, mais uma vez, me colocou num movimento muito feminino. Porque a beleza é do feminino. Sim. E você sabe, Ivan, que tem um documentário, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas depois a gente pode até passar para as meninas, que ele fala como seria o mundo sem beleza. E o mundo sem beleza acabaria, tá? Não existe mundo sem beleza. Ou seja, não existe mundo sem feminino, porque é o feminino que traz a beleza. E quando a gente olha para a beleza nesse sentido de ordem, a beleza ordena as coisas. E não só as coisas do tipo, é bom olhar para uma pessoa bonita. Mas a beleza ordena as coisas até no modo da gente sentir as coisas. É só as pessoas observarem como elas se sentem quando elas entram no hospital. Com todas as paredes brancas, com tudo aquilo frio, né? Sem beleza. Ela se sente mal, ela se sente angustiada, ela se sente ansiosa. Como ela se sente quando ela chega num jardim? Né? Quando ela pisa na grama, quando ela olha aquele pôr do sol maravilhoso. A beleza, ela nos conecta ao divino, ela nos conecta com Deus, né? Então não dá pra dizer que a beleza é futilidade. Sim, e trazendo isso até pro dia a dia, né? Quando a gente olha pra nossa casa e a gente não enxerga o belo na nossa casa, quando a gente não enxerga o belo na nossa cama, quando a gente não enxerga o belo no nosso banheiro, a hora de tomar banho, o quanto tudo isso faz com que a gente viva no piloto automático, né? Então, não estou falando sobre você ter as coisas mais caras, não estou falando sobre você gastar rios de dinheiro com decoração, de você ter as coisas mais luxuosas, porque eu costumo dizer que o belo, muitas vezes, ele é simples, né? Na maioria das vezes, ele vem com uma simplicidade muito grande e que é super possível você trabalhar a beleza em todo o seu ambiente, inclusive o seu próprio ambiente, a sua própria morada, né? O seu corpo, a sua vestimenta, o seu cabelo, a sua maquiagem, o quanto tudo isso não é caro. Basta que você treine o seu olhar para encontrar e entender de fato o que é beleza. E quando
quando a gente olha, né? Você deu o exemplo do hospital, eu quero trazer o exemplo da nossa casa. Quando você chega na sua casa e a sua casa não está em ordem, quando você olha pra tua cama, a tua cama está bagunçada desde a hora que você acordou, o quanto tudo isso influencia até na forma em que você vai viver o seu dia. Muitas vezes você pega as mulheres estressadas, né? E aqui a gente tá focando em mulheres, mas isso do ser humano, né? Quantas vezes você vê pessoas estressadas num carro totalmente bagunçado, num carro totalmente sujo. As pessoas, elas vão no caminho do trabalho ou de qualquer outro compromisso que se tenha, estressadas, elas não estão bem com aquilo. O quanto tudo isso reflete o nosso próprio comportamento, Flá? O que você vê muitas vezes, até na clínica, quando tudo isso não acontece ou acontece dessa forma? Eu vejo um primeiro movimento como tudo do feminino, né? Tudo do feminino é visto como frágil, como vulnerável, como ruim, né? Pra mulher, pela visão dela hoje do que deveria ser. E a beleza vem nisso também. Tanto que pode ver vários, né, tweets aí super bombados das pessoas, não, porque, nossa, eu amo quando alguém elogia a minha energia, eu amo quando alguém diz que eu sou inteligente. E se a gente até perguntar, eu fiz isso sexta-feira com as minhas mentoradas, eu falei, pensa na sua melhor amiga. E descreve ela aqui no chat pra mim, a gente tava numa aula no Zoom, e elas começaram a descrever. Eu falei, descreva as melhores qualidades da sua melhor amiga. E elas começaram a descrever, ela é inteligente, ela é forte, ela é corajosa, ela é leal, ela é isso, ela é aquilo. Aí eu falei, gente, se vocês me descreverem como forte, acabou nossa amizade. Eu quero ser descrita como forte. Sim. Cadê que você olhou pra sua melhor amiga e falou, meu, ela é bonita, ela é linda, ela é gostosa, ela é magnética, ela é encantadora, ela é doce. Quando foi que a beleza passou a ser um movimento ali de futilidade? Ou só isso, né, Flá? E quando foi, eu acho que quando a gente para responder essa pergunta que eu acabei de fazer, né, do quando foi, pra mim é muito claro. Quando entra num padrão de competitividade. Por quê? Se eu olhar pra você e reconhecer e falar, a Vanessa é uma mulher bonita, é gostosa, é encantadora, é magnética, né? Se eu não tiver muito bem resolvida comigo, isso tira o meu valor. Sim. O mesmo incômodo acontece quando uma mulher olha, tá com um marido, com um namorado, e chega uma mulher muito bonita. E aquela mulher fica mega incomodada. Insegura. Né? E aí, quando a beleza do feminino de uma outra mulher te incomoda, quer dizer que você tá com um problema com o seu. Sim. Né? Então, esse movimento da beleza vale também para nós olharmos para isso. Né? Nos incomoda enxergar beleza no outro? Por que nos incomoda, né? Sim. O Flá, você sabe que eu costumo até trazer dentro dos processos e tudo mais, que a gente precisa olhar pra isso com muito carinho, com muito respeito e tudo mais, e que a gente precisa olhar pra beleza como questões do nosso dia a dia, uma rotina. Eu falo que a beleza, ela precisa fazer parte da nossa rotina. Escolhermos coisas bonitas, trazermos coisas bonitas, né? Treinar o nosso olhar, porque o nosso olhar, ele é treinável. E o que eu costumo dizer também que, na realidade, né, no tete-a-tete mesmo, nós não fomos ensinadas, pelo menos não a nossa geração, a olhar para o belo, a trazer o belo. Então, isso tudo também ele pode ser aprendido, né? A gente pode condicionar o nosso olhar, condicionar o nosso pensamento para o que é belo. E aí eu tenho muitas vezes a resposta de que elas não costumam olhar para isso, elas não querem olhar para isso porque parece muito pouco. Então, quando você recebe um elogio dizendo que você é bonita, que você é magnética, que você é encantadora, que você é charmosa, que você é cheirosa e tudo mais, isso parece ser muito pouco. E aí tira realmente o valor de tudo aquilo que você entrega. E o que eu costumo trazer é, tudo bem, não é uma coisa ou outra. Exato. Você pode ser absolutamente as duas coisas. Nós precisamos ser as duas coisas, se a gente parar pra pensar, porque aí a gente tem isso realmente em equilíbrio, a mostra pro mundo e também uma mostra pra gente. Mas é muito difícil pra gente trabalhar isso dentro de um movimento, né, onde muitas vezes o que está enraizado é as mulheres não se arrumam para os homens, as mulheres se arrumam para as mulheres. E essa é uma mensagem, essa é uma narrativa, é uma bandeira que muitas mulheres trazem na forma de disputa. E eu quero desconstruir isso, eu quero despir isso, porque sim, nós nos arrumamos para outras mulheres, mas talvez com um movimento de fazer com que outras mulheres enxerguem o
quanto é possível, o quanto é valioso trabalhar a beleza. Por que eu não posso ser inspiração através da minha beleza? Por que eu me arrumar, por que o estar bonita precisa ser uma competitividade, precisa ser uma afronta para outra mulher? E aí a gente tem o lado oposto, porque assim, você trouxe da mulher de se sentir incomodada quando outra mulher está muito bonita, é se sentir ameaçada muitas vezes, né? No sentido de perder a posição, de perder o lugar, de perder o valor. Isso num ambiente só de mulheres, isso num ambiente onde você tá com o seu parceiro ou com a sua parceira e tudo mais. Mas trazendo do outro lado da ponta, muitas vezes quando a gente vai se arrumar, esse também pode ser o pensamento que vem na nossa cabeça de falar, eu vou estar mais bonita que ela. Eu não posso estar menos que a Flávia. Eu não posso estar menos que a Vanessa. Eu não posso estar menos que a fulana de tal. Então a gente precisa trabalhar isso também do outro lado, no sentido de, não, eu estarei bonita porque eu vou servir de inspiração para as outras pessoas. Porque é isso, quando a gente olha para uma mulher bonita, nós temos muitas coisas resolvidas dentro da gente, a gente olha e fala, caramba, é possível, eu amei esse look, eu quero tentar esse look em mim, eu amei esse cabelo, talvez eu vou tentar essa cor de cabelo aqui em mim. Por que o pensamento ele precisa ser baseado na disputa e ele não pode ser baseado na inspiração? E olha que loucura, né, Van? A gente aprofundando um pouco essa questão, é muito profundo mesmo olhar para esse movimento. Por quê? Geralmente, tudo aquilo que eu repudio em outra mulher são questões que eu não aceitei da minha mãe. Sim. Né? Então o buraco é muito mais embaixo do que parece. Sim. Né? Então muitas vezes, uma vez teve até um fato que uma mulher chegou chamando super atenção e ela sabia que todo mundo ia olhar pra ela, né? E as outras mulheres todas comentando, nossa, ela não precisava estar vestida assim, ela não precisava demais, não sei o quê, né? E aí ela olhou e falou, vocês que estão me julgando, vão pra casa, se acertem com as suas mães, né? Porque é isso. É a gente olhar para esse feminino e falar que tem espaço para tudo dentro disso, né? Dentro da nossa construção como mulheres e sair um pouco, porque quando a gente fala fiquem bonitas, se arrumem, se embelezem, elogiem outras mulheres, sim, pela beleza, né? Entra já num padrão de beleza. Ah, então ela está falando que eu sou adequada ou inadequada. E não existe adequado ou inadequado quando nos falamos de beleza, né? Beleza, pra mim, não é relativo, né? Mas pra mim, não num princípio de padrão de beleza, num princípio de ordem e harmonia. Sim, isso não é relativo. Sim. Né? Muitas vezes o que é relativo é o gosto, né? Eu olho e gosto, eu olho e não gosto. Mas o que é beleza não é relativo de maneira nenhuma. E a gente não falou sobre isso, mas eu queria trazer uma polêmica e até mesmo te perguntar como terapeuta, né? Realmente, assim, dentro do consultório e tudo mais, você já chegou a trabalhar esse assunto com as suas pacientes, no sentido de, por que mulheres, quando entram num relacionamento, elas tendem a ter um padrão de comportamento de parar de olhar para isso? Porque eu vejo muito isso acontecendo nos processos de consultoria de imagem, e aí eu sempre falo, vão lá, né, vão pra Flávia, vão trabalhar isso, mas eu tenho muitas vezes exemplos de mulheres que olhavam pra beleza como algo muito valioso, que tinham isso como rotina diária e tudo mais, e aí elas entram num relacionamento e muitas vezes elas esquecem disso, de trabalhar o corpo, de trabalhar a imagem, de trabalhar o cabelo. Elas, é como se perdesse o valor para elas a partir do momento em que elas estão nesse relacionamento. Sei que vai variar muito do tipo de relacionamento em que essa mulher entra, mas existe um padrão de comportamento mesmo e um padrão de movimento feminino dentro de relações para que isso aconteça, Flá? Existe, Van, e olha que loucura isso, né? O homem, ele associa o seu poder ao dinheiro. Tá? Então, pro homem se sentir ao dinheiro e ao sexo, né? Então, pro homem se sentir seguro, ele precisa saber que ou ele tem dinheiro ou ele é bom de cama, né? Ou os dois, né? Mas pelo menos um ali, senão aquele homem não vai se sentir seguro. E a mulher, ela entende o seu poder através da sua sedução. Então, até as que negam isso, tá? Elas entendem o seu poder a partir da sua sedução. E muitas vezes, em muitos contextos, entende-se o quê? Pode ver que um homem tenta conquistar uma mulher, muitas vezes, através disso, né? Através do dinheiro, através do que ele pode lhe proporcionar financeiramente. E a mulher tenta seduzir o homem, muitas vezes, né? Que tem até o ditado que diz, essa daí foi pra caça, né? Então, a mulher vai muito com o corpo à mostra, vai muito utilizando aquela beleza como um poder. E aí, olha que loucura. Quando sente que conquistou, não precisa mais. Eu já não preciso mais do poder. Entendi. Né? E aí que se esquece do quê? Do nosso poder pessoal.
né? E que existe o nosso poder pessoal. Então, até esse quesito, né? Eu estou me arrumando pra quem? E esse pra quem, por que não eu também estar me arrumando para o outro? Porque não, eu só me arrumo pra mim. Ah, não, eu me arrumo pra mim. Não, eu me arrumo pra mim, me arrumo pro outro. Claro. Né? Se eu for me encontrar com você, eu estou me arrumando pra mim, pra que eu me sinta bem, à vontade, mas eu também estou me arrumando Pra você. em respeito a você. Né? Então, esse movimento, ele é muito comum. E olha que loucura o que você trouxe, né? Porque quando a gente fala que não foi por acaso que nossos trabalhos se cruzaram, é porque não foi. Porque, nesses 12 mil processos que eu já fiz até hoje, são pouquíssimos os processos que eu não preciso, num primeiro momento, já ali na hora de apagar o incêndio daquela paciente, olhar pra ela e falar: se arrume, olhe pra sua imagem, olhe pra forma que você se veste, crie uma rotina de beleza, passa um batom nessa boca, arruma esse cabelo. Passa um hidratante, né? Olha pras roupas que você... Abre o seu guarda-roupa e veja se você se identifica com aquela imagem, né? Então, assim, isso é muito necessário, porque se eu não gosto do que eu vejo, se eu não gosto do que eu visto, se eu não gosto do que eu mostro, como que eu vou esperar ser aceita, ser segura, realizar coisas, né, Van? Flá, você sabe que você foi trazendo isso e foi me vindo à mente alguns outros processos também que são baseados nisso, né? Então, assim, quando você me traz que o poder do homem, né? O homem sente o poder ali pela questão do sexo, do dinheiro, e a mulher vem com essa questão da beleza, né? Do charme, muitas vezes, dessa beleza mais estética e visual, realmente, pra conquista. Então, a gente tem uma mulher que muitas vezes abaixa esse fogo de ação, né? De fazer acontecer, porque ela já ganhou o relacionamento, então isso faz um movimento contrário, mas o quanto tudo isso também é um movimento nas outras áreas da vida. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente hoje que ela me contratou para fazer transição de carreira. E aí, num primeiro momento, ela, sei lá, ela era fisioterapeuta e agora ela vai trabalhar como coach de liderança, tá? E aí, num primeiro momento, ela precisa realmente se apresentar de uma maneira específica porque ela está conquistando novos clientes, conquistando um novo espaço e tudo mais. E aí, ela coloca muita energia nisso. Passam-se 6 meses, a agenda dela está feita e tudo mais, ela volta para esse movimento de não precisar mais cuidar da imagem dela como ela estava fazendo lá no começo, no sentido de me sentir confortável, eu já tenho uma agenda feita e tá tudo certo. Aí, num determinado momento, tudo isso começa a ir por água abaixo, porque se você para realmente de dar valor a tudo isso, as pessoas vão percebendo, né? A tua entrega muda, a forma em que você se vê, a forma em que você se veste, a forma em que você se arruma, tudo isso influencia no seu tipo de entrega, influencia no seu humor, influencia em como você faz o seu trabalho. Então, começa a ter um outro movimento, mais uma vez, de baixa. E aí, essa baixa faz com que essa mulher perceba, mais uma vez, que ela precisa voltar e olhar pra tudo isso. E aí, se torna um ciclo, muitas vezes, até que vicioso, Flá. E olha que loucura, né, Van? O olhar pra tudo isso é o olhar para si. Algo até um pouco polêmico, mas que aqui cabe, né, trazer. É só a gente observar esse movimento das mulheres que se divorciam. A mulher se divorciou, ela vai pro cirurgião plástico. É isso aí. Se divorciou, vai botar peito. Se divorciou o homem também. Ela vai pra academia. Né? Se divorciou, vai emagrecer. Sim. Se divorciou... Poxa, por quê? E aí, olha como é uma crença também, né, Van? Por que as pessoas precisam perder as coisas pra elas terem tesão gana, ali, né? de conquistar? E isso vale pra tudo, né? Olha a roupa que você vai numa entrevista de emprego. Você vai toda montada. E aí, depois que você tá trabalhando lá 3 meses, uma semana que você tá vai, ali já era. né? E esse é um movimento que é muito necessário. A gente olhar no dia a dia também, né? Do tipo, isso é algo que eu até me pego, né? Antes passava assim pela minha cabeça. Hoje eu não vou gravar nada, então eu não preciso estar tão arrumada, né? E pra quem que eu tô ficando arrumada, então? Sim. Né? Os meus pacientes também merecem, mesmo que eu não vá gravar, né? Enfim. E eu mereço, né, Flá? Me olhar no espelho, exatamente. Eu mereço estar pronta. A Diana, que é uma super amiga minha hoje, faz parte da minha equipe também e tudo mais, ela tem uma frase que ela inicia o dia dela todos os dias, que eu acho incrível, que ela vende semijoias, né? Ela trabalha nessa área, uma super empresária, inclusive, e aí ela posta todos os dias de manhã um bom dia se arrumando, ela coloca o look e tal, e ela vai colocando os acessórios, né, pra trazer ali também, criar narrativa pro dia dela e tal. E ela usa uma frase que eu gosto muito, que é assim: vista-se para o seu momento especial, alguma coisa assim. E o seu momento especial é o hoje. Independente de
com quem você vai encontrar, o que você vai fazer. Isso, claro que vai importar, dependendo para que você esteja adequada e condizente para a situação em si. Mas mesmo que você não tenha uma agenda importante no dia, por que você não faz isso pra você? Por que você não começa o dia pra você? Por que você não se arruma pra você? Por que você não se arruma pro seu marido, pra tomar um café com a sua amiga, pra levar seu cachorrinho pra passear, seja lá qual for o motivo? Por que o cuidar da beleza e o cuidar de você só precisa estar associado a momentos importantes, a coisas que são muito pontuais, a coisas que são muito cruciais? E falar, eu não quero fazer aqui levantar uma bandeira no sentido de falar, nossa, você não pode passar um dia de pijama, tá? Você não pode, eu até brinco com todas as minhas clientes que eu falo, se dê a oportunidade de um dia você ser feia, tá? Tá tudo certo, não tem problema. Mas é muito mais como um momento de descanso, de você não precisar pensar em nada, do que você levar aquilo como uma rotina e como tá tudo bem, sabe? É sobre isso, não, geralmente, entender o movimento sabe? oposto disso como um sacrifício, É isso. né? Porque não é um sacrifício. Você sempre usa a sua frase, né? O pronta pra ser vista. Sim. E eu acho que é necessário a gente estar pronta pra vida, né, Van? Então, esses dias me perguntaram, você fica sempre arrumada em casa e quando você tá sozinha? Eu fico arrumada porque se eu tiver que descer, pegar um iFood, é o que eu se falo. eu tiver que gravar um story, se eu tiver que sair, fazer alguma coisa, se eu tiver que atender uma pessoa de urgência ali, abrir uma sessão online, a gente precisa estar pronta pra vida e pronta pra nós mesmas, né, Van? Porque a nossa imagem é a que a gente mais vê. Então, você passa no espelho, você vê você. Você passa não sei o que, você vê você. Poxa, deixa em ordem pro que você vai ver, né? Colabora com você do futuro ali, E o quanto isso tudo influencia no seu dia, né, Fly? Eu não me esqueço no meu puerpério, assim que eu tive o Antônio e tudo mais, e eu me preparei pra viver esse momento, que é um momento muito difícil, com os hormônios, né, um turbilhão é uma montanha-russa, na verdade, os hormônios. E eu me preparei justamente pra isso, e eu não abria mão todos os dias de ter um tempo pra poder tomar banho, lavar o meu cabelo, passar meu hidratante, passar uma maquiagem, nem que fosse, sabe, só um corretivo realmente nos olhos pra dar uma amenizada na olheira e tudo mais. E aí eu lembro da minha mãe, que vem de uma outra época, né? Da minha mãe vendo aquilo durante o dia, ela falava, calma, Vanessa, não precisa tomar banho agora, deixa pra tomar banho mais tarde. Ou, Vanessa, não precisa passar essa maquiagem. E não era só porque eu ia criar conteúdo, porque eu não parei de criar conteúdo. Não era só por isso, mas é porque eu realmente precisava me ver bonita. Isso não é futilidade de maneira nenhuma. Isso tudo me ajudou a passar pelo meu puerpério, que eu até coloco que eu acho que foi a fase mais vulnerável da minha vida até hoje, pelo menos. Me ajudou a passar por isso de uma forma muito mais tranquila. Não deixou de ser difícil, mas não foi impossível, sabe? Me sentir bonita. Não foi impossível ter uma imagem realmente boa para aquele momento, pro meu filho me ver, para que eu me visse realmente. E quando você fala assim, ó, tô pronta para descer para pegar um iFood, eu tô pronta para poder levar o lixo. Bicho, se você se olha no espelho e você precisa trocar de roupa para poder descer na portaria do teu prédio para pegar um iFood, tá errado. Tá muito errado. Se você tá preocupada em como motoboy, não tô fazendo um adendo sobre profissão, não, mas uma pessoa que não tem relação nenhuma com você. Se você tá preocupada com o motoboy que vai te entregar uma pizza, isso vale mais do que você mesma se olhando no espelho. Essa preocupação não vem por você, de você aceitar se olhar. Sim, e é sobre você, né? Como você se sente bem. Mas você sabe que levando até para um outro lado oposto disso, olha que loucura. Teve uma coisa que você me falou, né? Quando nós nos conhecemos quando você fez o meu processo de imagem, né? Em 2019, 2020. E você me falou uma coisa muito categórica, né? E eu nunca mais esqueci daquilo. Que era sobre... Eu falava pra você que eu tinha algumas roupas, que eram roupas meio que de ficar em casa, que eu dizia que eram roupas de domingo. Pra eu almoçar com a minha família e tudo mais, porque eu não ia super arrumada pra almoçar com a minha família. E aí você me falou, não existe isso. Por que você não pode ir com roupas que te representem almoçar com a sua família? Né? E isso não quer dizer estar montada, mas... Por que não? Né? E eu guardei isso e carrego isso pra vida. Tanto que hoje eu almoço com a minha família com roupas que eu iria pra qualquer outro lugar. Né? E nem por isso eu estou montada ou desconfortável. Você não precisa estar num salto 15 e num batom vermelho, né? Exato. E isso é muito louco, né, Van? Esse movimento. E o quanto não olhar pra isso adoece as mulheres também. Né? Porque quando elas param de olhar pra esse equilíbrio, pra essa ordem, pra essa beleza... Quando elas param de enxergar aquilo em si, elas param de enxergar aquilo na vida. Então, ela perde o senso de olhar para aquilo na sua casa, na sua refeição, no outro, né, na sua relação, em tudo. Né? Ela deixa de enxergar beleza na vida. Você perde a capacidade de encontrar beleza em tudo. Van, como que você traz pro seu dia a dia
que é super corrido, com criança, com empresa, com tudo. Como que são aí os seus rituais de beleza? Ai, Flá, eu sou uma pessoa que aprendeu a olhar pra isso, né? Eu fui condicionada. Não, eu não nasci num ambiente bonito, eu não fui criada em um ambiente bonito, até mesmo porque as pessoas não sabiam nenhum conceito de beleza, né? Não é isso. Mas eu fui trabalhando a minha vida realmente pra isso. E com isso, eu parti fazendo escolhas bonitas para o meu dia. Então, eu cuido desde a xícara que eu vou tomar o café da manhã para isso. Então, a minha rotina de beleza, na verdade, é todos os dias acordar com calma, né? Eu não acordo mais ligando o trator, eu fazia isso há muito tempo atrás. Hoje eu não faço, então eu falo que meu coado com amor é um coado de verdade com amor, porque é um momento meu. Só que antes de tomar o coado, eu já tomei meu banho muitas vezes, eu já lavei o meu cabelo, não é sobre secar meu cabelo, sabe? E tá ali montada, não. Eu lavei meu cabelo, então passei meu perfume, passei meu hidratante, eu coloquei uma roupa adequada e que eu me sinta bonita realmente dentro de casa. Faço um momento só de skincare, por exemplo, que todos os dias à noite, depois que eu coloquei o Antônio pra dormir. Então eu encontrei no meu dia formas de fazer coisas mais rápidas, porque hoje essa é a minha realidade, eu não tenho uma hora pra poder cuidar dessa rotina, mas eu tenho 15, 20 minutos na manhã e tenho 15, 20 minutos à noite, que são meus, assim, em silêncio, meu marido fica lá fora, eu fecho a porta do meu quarto, cuido de mim nesses 20 minutos de manhã e nesses 20 minutos à noite. Mas como eu disse, as minhas escolhas, elas partem do que é belo. Então, a xícara que eu tomo meu café da manhã, a hora que eu vou almoçar, eu faço questão, nem que seja só a minha mesa posta, eu cuido disso e eu coloco a minha mesa, né? Eu não como na panela, como dizia minha avó, então eu pego... Hoje você não tem mais na minha casa um prato feio. Todos os pratos que você for comer na minha casa são pratos que são apresentáveis e que eu serviria um jantar pra você e pra outras pessoas. Então, eu trago pra mim as coisas que eu faria realmente para todo mundo. Até a forma em que eu estou vestida realmente para poder te receber, né? Então eu faço comigo como se fosse uma visita muito especial dentro da minha casa. Eu fosse a pessoa, como se eu fosse, não, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida, mas como se eu tivesse uma reunião comigo todos os dias. Então eu fico pronta realmente para ser vista, não é mentira, eu fico pronta para ser vista todos os dias por mim mesma e desde os mínimos detalhes. Perfeito, é sobre isso. E você? Eu sou a pessoa movida a rituais, né, Van? Tudo na minha vida funciona muito bem com rituais. Sim. E nesse quesito não é diferente, porque senão fica muito fácil da gente ser atropelada pelos compromissos do dia. Então, hoje vou sair sem me cuidar, sem tomar café da manhã. Então, eu tenho alguns rituais que são inegociáveis pra mim. E eu penso que eu preciso começar e terminar o meu dia no feminino. No meio do meu dia, às vezes eu preciso botar um coque no cabelo, ativar o masculino aqui e falar, vamos executar, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos realizar coisas. Mas iniciar e finalizar o meu dia, pra mim, é inegociável que ele seja no feminino. E muito parecido com o seu, né? Porque é um momento de eu acordo, eu tenho meu ritual da manhã, então eu vou levantar, vou acender minha velinha, fazer minha oração, vou tomar meu café da manhã preparado ali com presença, calma, né? com presença, né? Vou pro meu treino, quando eu volto do meu treino, vou me arrumar, independente se eu for pro consultório, se eu for ter um dia off, se eu for pra reunião, se eu for pra home office, vou me arrumar e começar o meu dia, né? E no final do dia, a mesma coisa, vou ter meu banho demorado, vou passar creme. Você sabe que outro dia me chamou muita atenção. Eu fiz uma dinâmica com as pessoas numa live, Van, e eu pedi pra elas se abraçarem e tocarem o próprio corpo. Sim. Muitas delas incomodadas. Ou seja, né? Então, não fazem assim, isso. não se tocam. Né? Então, isso é necessário todos os dias. Tira o seu tempo à noite, toma um banho demorado. Seja depois que o filho dormiu. Mas aí eu vou dormir mais tarde. Tudo bem, vai valer a pena você dormir um pouquinho mais tarde. Né? Toma o seu banho demorado, passa um creme cheiroso, né? Hidrata seu cabelo, né? Sente você, né? Porque eu acho que a partir disso a gente consegue fazer muitas coisas. Então, basicamente, eu trago isso. Ô, Flá, pra gente caminhar pro fim, as coisas são muito simbólicas, né? Então, eu tenho esse tipo de ritual, você tem um ritual muito parecido, e pode ser que vocês encontrem uma outra maneira, né, de criar o ritual de vocês e tudo mais. Isso é muito mais sobre a realidade que vocês vão ver, e muito menos sobre o tempo em que vocês demoram pra fazer isso, e em qual parte do dia vocês fazem isso, né? A gente encontrou na nossa realidade essa maneira de fazer. Mas pra mim, desde que eu comecei a olhar pra isso diferente, eu encontrei um ponto muito simbólico de virada de chave. Você falou que você começa e termina o seu dia no feminino, e é basicamente o que eu também faço, que é o banho.
Então, assim, eu levanto e mesmo que eu vá treinar, Flá, eu preciso do meu banho. Nem que seja de 5 minutos, de entrar no chuveiro, usar meu sabonete mais cheiroso, porque eu tenho um sabonete específico que eu gosto. Então, eu passo o sabonete e ali eu viro a chavinha mesmo, assim, eu comecei o meu dia, eu comecei cuidando de mim. E à noite, eu faço pra eu poder vir pra essa fase de desligar e tudo mais, eu também preciso do banho. Então, eu faço tudo o que eu tenho planejado, e aí eu termino e falo, ok, agora eu vou lá e vou pro meu banho. Aí é o meu momento, aí eu tomo banho, e aí eu volto a chave realmente pro feminino e falo, ok, agora meu estado de presença 100% aqui, agora eu sou esposa, agora eu sou mãe, eu desliguei o trator realmente. Voltou pro seu lugar. Voltei. E é o banho que realmente me faz, né, virar essa chavezinha. Óbvio que eu encontrei isso, vocês vão encontrar isso de outra maneira também, mas é engraçado, você me trouxe isso e eu falei, caramba, é verdade, eu tenho isso como uma virada de chave, meu banho realmente ele é muito simbólico, muito representativo, sabe? E é sobre a gente entender, né, Van? Sobre voltar pro nosso lugar sempre. Sim. Então, tudo bem, às vezes a gente vai se dispersar, às vezes a gente vai estar mal arrumada, porque a situação ali pediu, né? Tá correndo com crianças, tá fazendo isso, fazendo aquilo, mas volte pro seu lugar. Sim. Ordene, né? Porque isso vai ser importante pra você e para aqueles ao seu redor também. Com certeza. Né? Para o seu parceiro, para o seu filho, para os seus clientes, para os seus funcionários, enfim. Sim. Isso vai ser. Então, beleza não é futilidade. De maneira nenhuma e nem relativa. Meninas, cuidem da beleza de vocês, se embelezem, tomem banhos demorados, fiquem cheirosas, maravilhosas, mas elogiem suas amigas. Falem para as pessoas o quanto elas estão cheirosas, bonitas, encantadoras. Não economizem no elogio, Não economizem. Né? E parem de ficar chamando mulher de forte. Nenhuma mulher mais tem que ser forte. É, a guerra já acabou. Obrigada, Flá. Obrigada mais uma vez. Obrigada, mulherada. Obrigada, mulherada. Beijo.